O pequeno e o microempresário urbanos estão atendidos pelo Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, mas a empresa rural de pequeno porte e a microempresa rural até hoje não contam com um diploma legal que assegure a sua sustentabilidade e seu desenvolvimento, sobretudo pela reduzida capacidade de atrair os jovens para que eles permaneçam no campo. Pensando nisso, o deputado João Rodrigues, do Democratas de Santa Catarina, que cumpre agora o seu primeiro mandato, já apresentou um projeto que pretende preencher essa lacuna. Ele está aqui conosco e participa desta edição do Palavra Aberta. Antes de mais nada, deputado, parabéns pela eleição. É uma dificuldade apenas relacionada a essa questão da absorção da mão de obra juvenil, digamos assim, que não quer ficar no campo, ou o projeto tem uma abrangência maior? Olha, o Paulo ele tem uma abrangência muito maior. Nós temos o êxodo rural no Brasil e cada região do Brasil tem uma razão para ser. Quando você vai para o Nordeste, é bem provável que seja pela falta de oportunidade no campo, em decorrência das intempéries. Mas quando você vai para o sul do Brasil, Santa Catarina especificamente, 90% da nossa agricultura ela é familiar. Lá nós temos o principal polo do agronegócio no Brasil, que está no mundo. Então a agricultura está muito bem organizada, ela produz e ela rende. Só que tem um fenômeno, o jovem não quer ficar na propriedade, ele vai para a cidade e lá ele vai para o seu primeiro emprego e não retorna à propriedade rural. Já tem pesquisa para saber por que existe esse êxodo desses jovens lá em Santa Catarina? Bom, nós temos primeiro levantamento de 29.500 propriedades em Santa Catarina que não tem mais sucessor. Ou seja, o pai e a mãe têm mais de 50 anos, os filhos foram embora e é provável que daqui a 15, 20 anos essas propriedades deixem de existir. Serão anexadas a outras, possivelmente fruto de uma comercialização, porque o jovem não quer voltar mais para o campo. Não é que esse projeto que nós estamos apresentando seja solução de problema, mas é a modernização de um sistema que é muito antigo. O produtor rural ele é agricultor desde que o mundo existe. E não evoluiu em absolutamente nada o seu enquadramento ou a sua inclusão. Imagina-se que com a figura da micro e pequena empresa rural, nós teremos várias oportunidades. Primeiro, não só a figura da lei que cria essa figura jurídica, mas principalmente os equipamentos que poderão vir por trás disso. Eu creio que nós possamos, a partir do momento de termos uma pequena e microempresa rural, além da família ser sócio daquele bem, a sucessão se torna mais fácil. Porque pai e mãe para filho são sócios de uma micro e pequena empresa. Para você ter uma ideia... E a formalização, ela assegura também um certo status para esse jovem, né? Com certeza absoluta. Ele passa a ser um microempresário rural. Parece apenas uma firula, mas não é. Tem um peso muito forte. Tem um peso forte. E para você ter uma ideia, um aviário hoje, se você comparar, ele rende tanto quanto uma microempresa de pequeno porte. E muitas vezes esse produtor ele tem um aviário, ele produz o leite na sua propriedade, ele comercializa no laticínios, ele trabalha com a suinocultura, então ele mexe com vários, em algumas propriedades com vários equipamentos, e que mantém uma margem muito pequena de lucro, mas ele sobrevive na roça. Então nós vamos mexer com o psicológico do jovem, vamos mexer com a estrutura familiar e com o novo enquadramento. Porém, esta micro e pequena empresa que não é reconhecida hoje, ela não tem acesso, porque ela lida muito com tempo ruim, tempo bom. Muitas vezes a produção ela não tira do campo, porque chove demais, não tem uma estrada condizente. Então nós precisamos o quê? A figura jurídica, com a micro e pequena empresa rural, atrair os equipamentos necessários. Que aí vem um ponto paralelo. Santa Catarina fará isso até por força de vontade do nosso governador. E nós queremos sensibilizar o governo federal que faça isso também. O governo Lula, no mandato passado, ele avançou muito quando ele trouxe o Luz para Todos. É necessário que a futura presidente do Brasil também crie a sua marca, não por ter uma figura de governo, mas que também leve a internet para todos. E a internet no campo hoje não é um luxo, é uma ferramenta necessária para o produtor rural. Então eu acredito que a partir desse momento, quando você cria esta demanda, você obrigatoriamente leva lá para aquela propriedade todos os equipamentos necessários para que ele continue fixo no campo. Então eu acho que partindo desse pressuposto, nós vamos evitar, de certa forma, não digo na totalidade, mas um percentual enorme de evasão rural. De pessoas que saem do campo, vão para a cidade e muitas delas vão para as favelas dos grandes centros, porque falta oportunidade de inclusão no mercado de trabalho. Então é nessa linha que nós estamos trabalhando esse projeto. Outro dia encontrei o deputado Luiz Carlos Rauli,
e foi um dos incentivadores do Estatuto da Micro e Pequena Empresa aqui dentro da Câmara. Ele está saindo, assumiu o mandato, mas está saindo, vai ser secretário. E talvez ele pudesse lhe dar uma boa mão para encaminhar o seu projeto agora do microempreendedor rural. Exato, né? exato. Pela experiência que ele detém. Por exemplo, o senhor pretende realizar algumas audiências públicas para encaminhar melhor, para sustentar melhor o projeto? O primeiro passo nosso é dar entrada. Obviamente que depois ele começa a fase de discussão. Nós já iniciamos o primeiro contato em Santa Catarina, por ser o nosso estado. Eu acho que o principal modelo da agricultura familiar do Brasil, eu acho que Santa Catarina é um dos principais modelos. Por quê? É a agricultura familiar que dá certo. E dá certo por conta da formação do nosso produtor. Pela forma como ele se comporta, não pela instrução que ele recebeu. Não pelas capacitações que, porventura, o governo, quer seja do Estado, tenha dado. É pela natureza do empresário, do pequeno produtor. Nós já iniciamos essa discussão interna, chamando o setor produtivo, Senai, chamamos o Sebrae, chamamos o Senar, a Fiesc, já fizemos Mas o primeiro... isso lá, né? Lá no Estado. Para começar a discussão interna. Eu estou falando aqui, Agora, porque evidentemente, agora a discussão é maior. Comissão de Agricultura aqui, eu acho que poderia ser o foro ideal para isso. Nós vamos levar em todas as comissões e vamos levar esse assunto agora para que seja discutido de forma muito ampla, porque é uma lei nacional. Isso vai tratar do Brasil como um todo. Eu acredito também, Paulo, que é modernizar o campo. É você trazer aquela realidade do excluído, incluir nesse processo novo. Porque se você gera emprego, paga impostos, movimenta a economia, 40% do PIB do Brasil vem do agronegócio. Em Santa Catarina, 37% do nosso PIB vem do agronegócio. Pressupõe-se, não, é uma realidade. É da agricultura familiar esse índice que Santa Catarina produz. Então a gente acredita que não é a solução, encaminhamento, modernização do sistema e para a gente começar a observar aquele produtor que está lá. É óbvio também, Paulo, que tem que ser feito um adendo nisso. Nós não estamos querendo criar uma figura para pagar mais impostos. A realidade dessa nova modalidade, desse projeto que queremos apresentar, é que seja enquadrado da forma como o produtor é enquadrado hoje. Necessariamente não é para que ele pague mais tributos. Agora, deputado, para o sucesso de qualquer proposição aqui na Câmara, a gente sabe que isso depende muito da capacidade de articulação. E tanto o autor como todos os interessados tenham no âmbito federal. Por exemplo, o Ministério da Agricultura, Presidência da República, Com certeza, área econômica. Com certeza absoluta. Tudo isso. Impacta. Como é que o senhor pretende fazer essa articulação para chegar a bom termo? Primeiro passo, a sensibilização de todos os segmentos. Obviamente que nós precisamos olhar para o êxodo rural como um todo, mas cada estado tem a sua fórmula diferente. A lei é para todo o país. Ela atinge o Brasil como um todo, mas não resolve o problema de todos. Agora, Até porque há realidades rurais muito diversas num país gigante como o nosso. É completamente diferente, mas como a lei é nacional, você pode, obviamente, a partir do momento que se dê encaminhamento, se haja adesão, que a gente possa adaptar ela para a realidade nacional. Eu estou trazendo o modelo de Santa Catarina, que é modelo para o país. Porque a agricultura familiar que dá certo. Obviamente tem a agricultura familiar do Nordeste que também dá certo ao seu molde, à sua forma. Então o nosso desejo, o nosso objetivo é na Comissão de Agricultura, na nossa bancada do partido também levar para que haja adesão de todos os nossos parlamentares, levar para a Presidência da República e para o Ministério da Agricultura. Aliás, o ministro, nós já abordamos esse assunto no primeiro encontro que tivemos. Foi sensível? Foi sensível, obviamente, porque o ministro muito sensível, ele sabe da realidade do produtor rural. Se nós não dermos uma atenção especial para o pequeno produtor, porque o grande não precisa, o grande produtor já está estruturado, já é uma grande empresa. Mas aquele pequenininho, que ele tem dificuldade de se manter o campo, a margem é pequena. Seria o pipoqueiro do campo, vamos dizer assim, né? Aquele pequenininho, mas que atua lá. Não precisamos cuidar dele. Na agricultura familiar. E aquele é o mais, não que o grande... mais necessitado. É o mais necessitado. E olha, e não que o grande não seja importante, mas aquele pequenininho, veja só, uma gleba de área de terra, de uma grande produção, em Santa Catarina atende mais de 30 mil produtores rurais. São 30 mil famílias em média. Então é para isso que nós estamos trabalhando esse projeto de lei. Estamos aqui dando o pontapé inicial para lançar essa semente. E depois, obviamente, na sensibilidade dos demais parlamentares e buscando todos os segmentos que possam nos ajudar na construção. Creio que seja um importante projeto para mudar a vida da agricultura familiar em Santa Catarina e no Brasil. Deputado João Rodrigues, seja bem-vindo. Bom trabalho e sucesso, inclusive, nesse projeto. Obrigado, Paulo. Prazer. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.